Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa ScreenCam nós teremos a oportunidade de trabalhar com a ferramenta Caneta. A ferramenta Caneta que acaba sendo um ponto-chave do Illustrator. Com a Pen Tool nós poderemos criar formas totalmente livres, é diferente de uma ferramenta Rectangle que simplesmente cria quadrados ou retângulos, a ferramenta Elipse que cria círculos e a ferramenta estrela vai simplesmente ser uma forma pré-moldada. Já na ferramenta caneta não, nós temos a oportunidade de criar as formas mais diversas possível. Então, toda vez que nós trabalhamos com essa ferramenta, nós temos que ter em mente já a forma que nós vamos trabalhar. Então, como por exemplo, agora a minha forma vai ser uma camisa. Então eu vou criar uma camisa com formas totalmente retas, como se fosse para uma ilustração simples, de um desenho simples. Então quando eu pego a ferramenta caneta, a ferramenta Pen, tá aqui a ferramenta Pen, ou o atalho tecla P, eu vou clicar uma vez, clicar mais uma vez, vocês vão observar que ela vai criar um segmento. Ela cria uma linha com 2 pontos, apenas isso. Só que, se eu clicar mais uma vez, eu vou continuar com a criação desse segmento. Então, se vocês observarem, cada clique que eu dou é a criação de uma nova linha, uma nova forma, para que eu possa, assim, determinar o molde dessa minha forma. Então, eu vou criar aqui uma coisa bem livre, uma coisa bem simples, tá? Que foi criada apenas com a ferramenta caneta. Observando o seguinte, eu já fechei essa forma, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui rapidinho para manter a forma aberta. E quando eu passo o mouse sobre o primeiro ponto, uma bolinha aparece no cantinho do cursor. E essa bolinha representa o fechamento dessa forma. Então, quando eu clico aqui, pronto, já fechei e acabou. Mais nada. Eu já tenho aqui o meu objeto criado, que eu posso movê-lo, posso pintar, posso fazer o que eu quiser com esse objeto, tá bom? Então, vou deixar aqui no cantinho e pronto. Outra coisa que a gente pode fazer com a ferramenta caneta são curvas. Como eu falei, ela é uma ferramenta bem livre. Então, quando eu clico uma vez, ela simplesmente cria um ponto, que a gente vai chamar de ponto reto. Então, eu vou clicar uma vez e já vou dizer que esse é o meu ponto reto. Eu vou aqui mais ou menos no ângulo de 45 graus, observar que eu posso clicar e arrastar. E quando eu clico e arrasto, essa ferramenta ela cria para mim uma curva. Essa curva simplesmente faz com que a gente possa trabalhar a forma do objeto, tá? Nós temos aqui uma alavanca que determina a direção dessa curva. Então, se eu clicar aqui embaixo, por exemplo, ela tenta continuar a curva para mim, porque ela trabalha com o princípio de Bézier. Então, esse princípio de Bézier diz que toda linha teria uma continuidade. Então, a continuidade dessa minha curva é que, nesse sentido que seria a minha forma, quando eu criei o ponto aqui embaixo, ela continua dando o princípio de continuidade, tá bom? Então eu vou desfazer aqui rapidinho para que eu possa criar um ponto aqui em cima, depois um ponto sobre esse último ponto, ou seja, esse ponto é um ponto reto, esse é um ponto curvo e este é um ponto reto. Então se eu clicar mais uma vez aqui em cima, ele cria para mim outro ponto reto. E na criação desse ponto reto, observem que a gente não tem o princípio de continuidade. Então, eu vou colocar o mouse sobre o primeiro ponto, tá? Vai formar a bolinha de fechamento da forma, e quando eu clico e arrasto o meu objeto para cima, ele simplesmente já fecha a forma para mim. Se por um acaso eu combinar esse ponto com a tecla Shift, ele mantém para mim ângulos de 45 graus. E esses ângulos de 45 graus dessa alavanca formam uma nova referência para essa minha forma. Como eu vou pressionar aqui a tecla Shift, vocês vão observar
que esse ponto está somente jogado para cima ou para baixo, exatamente para baixo, para que eu tenha uma referência exata do que é a criação desse ponto. Então, quando eu fechar, pronto, a minha forma já está criada, ok? Outro detalhe que a gente pode criar é uma forma que tem uma conversão entre pontos retos e pontos curvos. Então essa conversão é feita de uma maneira super simples, super prática e que vai ajudar muito na criação de um novo objeto. Então eu vou clicar na ferramenta Pen, ok? Selecionei a ferramenta Pen, vou clicar em um ponto, seguindo aqui o Smart Guide, eu vou dar um clique num outro ponto, desço mais um pouquinho, clico novamente, certo? E mais ou menos nesse ponto da forma, eu só criei 2 sentidos aqui de reta, tá bom? Só foram 2 retas com 3 pontos. Agora, quando eu clicar mais ou menos nesse sentido aqui, clicar e arrastar numa direção, você pode observar que eu vou começar a criar uma curva. Ou seja, esse ponto continua sendo um ponto reto. O que sai desse objeto ainda é um ponto reto, porque ele não tem alavanca, tá bom? E aqui, mais ou menos nessa área, eu vou continuar a criação desse meu objeto. Combinando com a tecla Shift, eu não tenho essa inclinação. Então, aqui já me dá um parâmetro ideal para a criação desse ponto. Vou chegar mais ou menos nessa altura, vou dar mais um clique, um ponto reto, venho para cá, clico e arrasto, só que o próximo resultado vai ter que gerar para mim uma reta na horizontal. Para que eu tenha essa reta na horizontal, eu vou pressionar a tecla Alt ou a tecla Option no Mac, para que eu simplesmente tenha uma quebra, uma conversão dessa curva para um sentido diferente. E aí, quando eu soltar aqui, ela já fez para mim uma retinha, onde eu só tenho que criar mais um ponto nesse lado, e ela não possui curva. Isso me dá uma vantagem muito grande, porque depois eu posso clicar aqui em cima, e depois de ter clicado aqui em cima, a gente pode fazer o seguinte. Ó, falta fechar essa forma aqui em cima, que eu também quero um ponto curvo. Da mesma forma que a gente fez aqui com a tecla Alt, se o ponto já está definido, eu posso clicar neste último ponto. Observem que a ferramenta acaba ganhando uma pontinha, um segmento diferenciado que representa a ferramenta de conversão, a Convert Anchor Point Tool, tá? Que é semelhante a essa ferramenta aqui, ó. Tá bom? Se vocês analisarem, isso está acontecendo agora. Então, quando eu clicar nesse último ponto, ele vai fazer essa conversão para a gente, tá? Agora, para mim, se eu tenho um ponto curvo, ele vai criar um ponto reto. Se eu tenho um ponto reto, ele vai fazer para mim um ponto curvo. E aqui eu basicamente fecho a forma. Pronto. Tá lá. Uma forma completamente tranquila de ser feita. Essa aqui realmente é um pouco mais complexa, mas com o acompanhamento dessa Screen Cam e o cuidado ao fazer essa Screen Cam, tá, os exercícios dessa Screen Cam, torna-se muito fácil a execução desse objeto. A ferramenta Caneta é uma ferramenta que necessita de treino. Então, pessoal, comecem agora a gerar os seus objetos e continuem assistindo as Screen Cams. Até a próxima!